Boa tarde, Petri. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Caio. Eu quero fazer uma pergunta para o Gabriel sobre, sobre economia centralizada, tá? Num país comunista, né, que até onde eu saiba, no comunismo você tem a defesa da economia completamente centralizada, tudo na mão do Estado. E aí fica a minha pergunta: como que o Estado, o mesmo Estado, que não tem a eficiência de asfaltar a minha rua aqui de frente, vai conseguir de maneira igual separar toda a produção entre as pessoas? Como é que esse mesmo Estado vai separar toda a produção de todo mundo igualmente? Como que vai se organizar isso, né? Porque eu também queria exemplos, né, de aonde que essa separação, essa economia, onde que a economia centralizada funcionou. Porque os exemplos que eu sei de economia centralizada são que é o bloco, a cortina de ferro, né, a União Soviética e todos os seus fantoches, todos tinham uma economia extremamente centralizada, não do método marxista, mas eram centralizados. E todos caíram, né? Colapsaram economicamente. A China virou economia de mercado e o único que ainda de certa forma é economia centralizada é Cuba. E está completamente falido. Então fica aí a minha dúvida, como que iria funcionar a economia centralizada num país socialista, num Brasil socialista? Bom, acho que como é o nome dele? É Lucas, é isso? Lucas. O exemplo que ele coloca inicialmente é muito bom, né? Porque o Estado que não consegue nem asfaltar, né? Reformar o asfalto da minha rua, né? A gente confunde muitas vezes, e é óbvio, né? Não que confunde, mas pega muito disso do processo que o próprio Estado faz esse sucateamento, né? Não é interesse desse Estado na democracia burguesa atender e criar condições, né, de urbanização e pavimentação adequada em todos os espaços. Isso a gente presencia em qualquer cidade, com exceção de alguns bairros mais nobres em que isso vai funcionar perfeitamente. Então isso não faz parte do interesse de gastar dinheiro público ou investir dinheiro público para resolver essa situação e manter uma urbanização adequada para todas as pessoas. Eu gostaria de usar como comparação, por exemplo, né, muito se coloca da questão da concorrência, né? Porque, né, a empresa pública, né, não conseguiria concorrer, né? A questão da eficiência que ele coloca, né? Mas toda vez que o capital privado tem interesse em entrar e se expandir num setor em que tem uma empresa pública, ele passa a promover, estimular e promover um lobby para poder, né, criar condições assim de minar a atuação daquela empresa pública. Acho que isso ficou muito evidente com o caso da Petrobras aqui, né, porque parte do processo de desmonte da Petrobras é para poder entrar, né, as empresas petroleiras, né, de combustíveis dos países, né, centrais. Então você teve que tirar primeiro o monopólio da Petrobras, isso lá no FHC ainda, sobre a extração de petróleo no nosso país. E agora, com a descoberta do pré-sal, né, que a quantidade era muito grande, e para essa entrada do comércio e tudo mais dos combustíveis refinados aqui no país, você também acabar com a capacidade de refino aqui dentro, dolarizando os preços e permitindo com que isso entre equiparado, né? E aí retirando a capacidade de investimento da Petrobras de pesquisa e desenvolvimento para aprimorar as tecnologias, etc., e privatizando parte das refinarias, que aí, terminando o exemplo, aqui tem a Relan lá na Bahia, que foi a primeira a ser privatizada, que pratica, né, o maior preço dos combustíveis, né, o reajuste no período que estava em alto, o reajuste lá era maior do que comparado, na mesma cidade as refinarias, né, na mesma região, que não eram privatizadas. Então acho que essa questão da eficiência, ela é muito questionável, né, da eficiência do privado e do público. Tem o ponto de que, né, há o elemento da capacidade, da quantidade, da intensidade e da exploração de trabalho, que faz, em parâmetros como da produção de lucro, né, muitas vezes o privado ter mais lucro, ou uma gestão privatista de uma empresa pública, né, gerar mais lucro. Agora, sobre a questão né, da gestão centralizada. A gente tem condições, por exemplo, né, e ainda mais com o desenvolvimento da informatização, da estatística, da matemática, de pensar, né, e a própria capacidade de diagnóstico, de análise de recursos, disponibilidade, força de trabalho, etc., de poder planejar tanto demandas quanto o que a gente pode oferecer, com o que a gente pode produzir de serviço em uma sociedade. Hoje isso é muito mais avançado
do que em períodos anteriores, né? E essa gestão centralizada, ela parte do princípio justamente de você conseguir, né, do planejamento estatal, né, se atendendo às demandas populares e não algo que seja extremamente anárquico, né? Porque a gestão, o capitalismo, ele é eficiente do ponto de vista da empresa, né? Do ponto de vista de uma corporação, assim, mas ele é anárquico no conjunto da economia. Né? Ele racionaliza muito o processo, né, de lucros, de insumos, etc., dentro de um setor ou dentro de uma empresa. Mas no conjunto, né, é algo que, inclusive, né, sai se devorando, se degladiando, chega a produzir guerras no que diz respeito às relações com a natureza, sai promovendo um verdadeiro desastre ambiental. Né? O socialismo e o planejamento estatal, ele regula isso. Né? Então seria do ponto de vista da totalidade da produção social e da economia você conseguir racionalizar esse processo, né? Torná-lo eficiente e, sobretudo, acho que aí é a questão central, né? A que classe ele atende, né? E aí atendendo às demandas populares da maioria da população.